Um deltaedro é um poliedro cujas faces são todas triângulos equiláteros. Se um deltaedro convexo possui 8 vértices, então o número de faces desse deltaedro é... Bom, questãozinha da FUVEST, que diz assim que temos um deltaedro. Eu sei que é um deltaedro? Não. Precisaria saber o que é um deltaedro? Não. Por quê? Porque ele já explicou o enunciado. Deltaedro, cadê o deltaedro? São poliedro cujas faces são todas triângulos equiláteros. Certo? E outra informação importantíssima para a gente resolver exercício é que se um deltaedro, melhor dizendo, é um deltaedro convexo. Por quê? Se ele for um deltaedro convexo, ele é um poliedro convexo, já que deltaedro é um poliedro. E para poliedros, não, né? Poliedros convexos tem uma formulinha muito interessante, que é a relação, cadê o grifo-texto aqui de novo? A relação de Euler, que diz que o número de faces de um poliedro menos o número de arestas desse mesmo poliedro mais o número de vértices desse poliedro é igual a 2. O que isso quer dizer? Que eu tendo o número de faces e o número de arestas, eu consigo calcular o número de vértices. Eu tendo o número de arestas e o número de vértices, eu consigo calcular o número de faces. E eu tendo o número de faces e o número de vértices, eu consigo calcular o número de arestas. Nesse caso, ele quer que o número de faces desse deltaedro. E algo importante que ele já nos deu para a gente calcular tudo isso é apenas o número de vértices, que vai ser 8. Como então resolver esse exercício? O F é que eu quero descobrir. O número de vértices eu já tenho, que é 8. E arestas eu não sei. Como eu posso calcular o número de arestas? Além da relação de Euler, melhor dizendo, existe outra fórmula muito importante que diz assim: a aresta de um poliedro é igual ao número de lados das figuras que compõem este poliedro vezes o número de faces dividido por 2. A figura que compõe esse poliedro é triângulos retângulos. Triângulos retângulos não, triângulos equiláteros. Triângulos que têm 3 lados. Como são todas as figuras, eu posso escrever... todas as figuras deste poliedro são triângulos equiláteros. Eu posso escrever, então, que o número de arestas é igual a 3, que é o número de lados que tem um triângulo, vezes o número de faces, já que todas as faces são um triângulo, são triângulos, dividido por 2. Certo? Então, o número de arestas é igual a 3F por 2. 3 dividido por 2, que é a mesma coisa que 1,5, concorda comigo? Então, o número de arestas é 1,5 o número de faces. Com este resultado em mão, podemos então calcular o número de faces deste poliedro, como substituindo tudo isso na equação de Euler. Então, a equação de Euler é o número de faces menos o número de arestas mais o número de vértices é igual a 2. O número de faces que eu quero descobrir, o número de arestas que eu tenho, que é 1,5 o número de faces, mais o número de vértices, que ele já deu, que é 8. Tudo isso vai ter que ser igual a 2. Menos 8 dos dois lados, então vai ficar F é igual a 1F menos 1,5F é igual a 2 menos 8. 2 menos 8 que é igual a menos 6. Então, 1F menos 1,5F é igual a menos 6. 1F menos 1,5F é igual a 0,5F. Menos 0,5F, melhor dizendo, igual a menos 6. Se eu multiplicar tudo isso por menos 1, então 0,5F é igual a 6. Se eu dividir os dois lados agora por 0,5, então vai ficar que F é igual a 6 dividido por 0,5. 6 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 12.
Portanto, o número de faces deste poliedro são 12. Voltando à questão, vemos então que o gabarito certo, por fim, é a letra E, 12 faces. Exercício bem bonitinho da FUVEST. FUVEST do ano de 2022. Prova realizada em 2021 para entrar na USP em 2022. Exercício bem bonito. Exercício relativamente fácil, mas você tinha que lembrar de um conceito anterior, que o número de arestas é igual ao número de lados das faces que compõem o poliedro vezes o número de faces por 2. É isso. FUVEST 2022, relação de Euler. Espero que tenha ajudado e até mais.